Êxodo capítulo 34. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés. Se você ainda não leu o livro de Êxodo, leia, é fantástico. É assim, extraordinário. E uma dica que eu acho que é muito importante. Às vezes você não tem ainda muita prática com a palavra de Deus. Às vezes chegou na igreja agora, ou tem pouco tempo. E às vezes acha a versão da Bíblia muito complicada. Eu vou indicar para você, essa versão que eu uso, é a Nova Versão Internacional, ou NVI. Então você vai num lugar onde vende Bíblias, o Josias está vendendo Bíblia, né, Josias? Aí, depois a gente conversa o merchandising, tá? Isso. E aí você procura o Josias e pede a Bíblia na Nova Versão Internacional, NVI. É uma linguagem mais fácil de entender. Muita coisa que você não entende na outra, por causa da linguagem, você vai entender nessa, tá? E essa história, irmãos, ela mexe muito comigo. Eu já preguei nesse texto aqui várias vezes. Mas sempre que eu prego tem algo novo. E tem textos da Bíblia, irmãos, que para mim são clássicos, né? Por exemplo, quer ver um texto clássico para mim? Jeremias capítulo 12. Aonde Jeremias ele ora ao Senhor porque estava sob uma pressão muito grande. Ele estava profetizando a queda de Jerusalém diante do Império Babilônio. E ele profetizava que o povo seria levado cativo, que muita gente ia morrer, a cidade ia ser destruída. E ele ganhou muitos inimigos. Então ele ora ao Senhor angustiado, né? Ele questiona a Deus. Por que ele passava por aquilo, sendo que o ímpio prospera. Todo mundo prospera nessa nação, só eu que não, vivo nessa luta. E aí Deus fala para ele assim, se você correu com homens e eles o cansaram, o que será de você quando tiver que correr com os que vão a cavalo? Se você tropeça em terreno seguro, o que será de você quando tiver que andar nos matagais do Jordão? Como o Senhor já ministrou ao meu coração nesse texto, irmãos. Que coisa impressionante. E tem vários outros textos, né? Por exemplo, Jeremias 3,15. Isso é algo que eu tenho para a minha vida. Deus fala lá assim, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria e discernimento. E eu oro falando, Senhor, eu quero ser um desses pastores aí, segundo o teu coração, né? E esse texto aqui, irmãos, é um desses que faz parte da minha coleção, que assim falam muito ao meu coração. Presta atenção no que diz. Versículo 1 do capítulo 34 de Êxodo, diz assim: disse o Senhor a Moisés, tale 2 tábuas. Perdão, irmãos, eu errei o capítulo, é 32, não é o 34, é o 32. 32, só voltar uma página aí. Tale 2 tábuas, falei, mas não tinha isso no texto aí. Êxodo 32, versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés, irmãos, já estava no monte há 40 dias. E esse é o contexto. E Moisés tinha tirado esse povo do Egito. Aqui, irmãos, provavelmente eles tinham caminhado uns 3 dias já desde que saíram do Egito. Então, para quem sabe, né, e para quem não sabe também, eles ficaram presos no Egito por 430 anos. Então Deus levanta Moisés para tirar esse povo do Egito. Essa história aqui
ela vai terminar onde? No nascimento da nação de Israel. E na nação, e no local onde eles estão hoje, ali no Oriente Médio, onde você vê Israel no mapa. Essa história vai terminar ali. E esse povo, irmãos, presta atenção, é um povo que viveu todas essas gerações conhecendo o Senhor apenas de ouvir falar. E então Deus levanta Moisés vai lá e tira o povo. Você conhece a história, Deus usa Moisés para enviar 10 pragas na nação do Egito, para forçar Faraó, deixar o povo embora. Eram mais ou menos uns 2 milhões de pessoas. A Bíblia fala em 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, mais ou menos aí uns 2 milhões de pessoas. E eles chegam 3 dias de caminhada, né? Foi quando Moisés abriu o Mar Vermelho, eles cruzaram o mar, né? E então eles chegam agora no Monte Sinai. E nesse ponto aqui do texto, Moisés já estava há 40 dias no monte. Arão, o personagem que o texto se refere aqui, era irmão de Moisés. O ministério levítico começou com Arão, foi o primeiro. Moisés, há 40 dias no monte, não tinha notícias dele. O povo começou, irmãos, eles começaram a pressionar Arão para que construísse deuses de ouro para eles, para que eles pudessem adorar esses deuses. Olha só, o povo que Deus tirou do Egito, um povo que viu os milagres que Deus fez, o povo que viu o mar se abrir, o povo que viu as pragas caindo no Egito, né? E eles, na terra onde eles moravam, na região do Egito onde eles moravam, nada acontecia. O povo via os milagres de Deus, o povo via Deus agindo, mas no momento onde Moisés, que era a referência para eles, estava desaparecido, não estava desaparecido, mas não ia no acampamento já há 40 dias, eles começaram a pressionar Arão, para quê? Para fazer um bezerro de ouro, para que eles adorassem. Irmãos, pensa na afronta para o Senhor uma coisa dessa. Deus tira esse povo do Egito com mão poderosa, com milagres extraordinários. E agora o povo começa a pressionar Arão. Olha, Moisés já está há 40 dias no monte, a gente nem acha que ele nem vai voltar, então faça para nós deuses, para que nós possamos adorar. Essa é a proposta do povo. Irmãos, o negócio, já ouviu aquela expressão, vai dar ruim? Aqui vai dar ruim. Então, olha aí para a sua Bíblia. O povo diz para Arão: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, olha irmãos, o que o povo diz: eis aí os seus deuses, ó Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Irmãos, pensa como ficou o coração do Senhor nesse momento. Deus tira esse povo do Egito com mão poderosa, né? Como vários textos da palavra de Deus fala, com braço forte, mostrando milagres, mostrando os poderes, né? Fazendo o mar abrir, fazendo as pragas caírem sobre o Egito, né? Praga de moscas, praga de rãs, o rio se transformando em sangue, né? Forçando o faraó a deixar o povo sair, porque ele não queria deixar o povo sair. E o povo vendo esses milagres. E agora, irmãos, nesse momento, eles pedem para que Arão faça um bezerro de ouro. Arão faz o bezerro de ouro e eles começam a dizer uns para os outros: olha aí os deuses que tiraram vocês do Egito. Irmãos, que afronta para o Senhor. Que coisa, irmãos, quando eu li esse texto, né, a primeira vez, eu fiquei horrorizado com isso. Falei, meu Deus, como que pode?
E eu comecei a refletir, irmãos, até que ponto um milagre ou vários milagres, eles são importantes na nossa vida. Eu comecei a me perguntar, até que ponto eu clamar a Deus por um milagre, significa que o meu coração é dele. Porque esse povo viu milagre que eles nem pediram. Mas chega no momento desse, você vê que o coração deles não está no Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes nós vemos milagres de Deus, nós vemos transformações que Deus faz, nós vemos, irmãos, o Senhor agindo com poder, mas na verdade, irmãos, há algo no nosso coração que não leva o nosso coração para o Senhor, nem diante dos milagres. Ou seja, pegando carona na palavra que o pastor Rodrigo ministrou no domingo passado, isso não gera temor em nós. Isso não gera, irmãos, temor no nosso coração, que nos faça temer ao Senhor, que nos faça amar o Senhor. Você já recebeu algum milagre na sua vida? Houve assim uma intervenção de Deus na sua vida que você viu claramente que foi um milagre do Senhor? Já, irmãos, não precisa responder para mim. Agora eu quero perguntar para você o seguinte: o que isso mudou na sua vida? O que isso gerou na sua vida? Se não gerou nada, irmãos, precisava ter gerado pelo menos temor. Irmãos, muitas pessoas participam da unção que é dispensada por Deus no local. Participa da unção do culto, participa da unção do louvor, participa da unção que está sobre a igreja, mas na verdade, essas pessoas, elas não se entregam ao Senhor. O seu coração pertence a outro, que não é o Senhor. E no momento de oportunidade, elas desviam ao Senhor, ou elas se entregam a uma vida de pecado, ou elas se entregam a uma postura ou uma posição de pecado nas suas vidas, esquecendo tudo o que o Senhor fez por elas. Esse povo, irmãos, viu coisas que nenhuma outra geração no futuro viu. Por exemplo, quer ver? Esse povo chegou diante, antes dessa passagem, esse povo chegou diante do Mar Vermelho. E o exército de Faraó estava atrás. A ordem de Faraó era para matar todo mundo. Faraó estava endemoniado. Porque foi forçado por Deus a deixar o povo sair. Depois ele deixou o povo sair, ele se arrependeu, falou: vamos atrás e vamos matar todo mundo. E aí, irmãos, esse povo está diante do Mar Vermelho. O caminho que eles pegaram levava para o Mar Vermelho, eles tinham que cruzar. Agora, como que 2 milhões de pessoas vai cruzar um mar? Como? Você já esteve diante do mar? Você já viu que negócio impressionante aquilo? Aí, irmãos, o povo começa a reclamar. Deus fala para Moisés: Moisés, o que você está reclamando para mim? Você está reclamando o quê? O que o povo reclamava? Agora o que a gente vai fazer? O mar está na frente, o Faraó está atrás, nós vamos morrer. Foi então para isso, né, Moisés? Você tirou a gente de lá, foi para a gente morrer aqui na praia, né? A areia da praia vai ficar encharcada com o nosso sangue. Irmãos, ia mesmo, porque Faraó ia pegar eles. E aí Moisés vai para Deus, e Moisés começa a clamar: Deus, Senhor, o povo está reclamando, o que a gente faz agora? Deus fica bravo com Moisés, irmãos, e fala assim: por que você está reclamando para mim? Fala para o povo que marche. Irmãos, marchar como? Na frente estava o mar. Irmãos, Moisés estendeu o cajado. Impressionante. O mar se abriu no meio. E o povo passou fazendo poeira aonde havia água. Que outra geração que viu um milagre desse? Quais foram os outros povos que presenciaram um milagre desse? Irmãos, muitas vezes nós buscamos o Senhor porque queremos um milagre na nossa vida. Mas na verdade nós não queremos o Senhor. Porque nós achamos, irmãos, que o que vai resolver a nossa vida é o milagre. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer para você: o que vai resolver a sua vida não é o milagre. Se bem que o milagre pode ajudar um pouquinho. Vamos, né, irmãos? Às vezes o milagre ajuda, né? Mas não vai resolver a sua vida. Sabe o que vai resolver a sua vida? A salvação da sua alma. A salvação da sua casa, a salvação da sua família, a salvação, irmãos, da sua casa, irmãos.
Isso é o maior interesse do Senhor na sua vida, em salvar a sua alma. Todo o plano de Deus, que foi arquitetado antes que houvesse mundo, tem um único propósito. Qual o propósito? Salvar a sua alma da morte eterna, dar a você vida eterna em Jesus Cristo, perdoar os seus pecados. E muitas vezes, irmãos, a nossa vida, ela se resume em buscar milagre. Buscar os milagres, irmãos. Muitas vezes a nossa vida, irmãos, ela se resume, escuta isso, muitas vezes a nossa vida se resume em querer receber uma palavra do Senhor. Sabe, eu vou abrir a Bíblia, eu quero uma palavra de Deus, eu preciso de uma palavra específica de Deus. Sabe, aí você vai no profeta, na mulher da oração, que ora e dá a revelação. Dá nada, irmãos, dá nada, fala um monte de coisa decorada. Sabe, irmãos, é isso que interessa para a gente quer isso, mas na verdade o meu coração, irmãos, ele não pertence ao Senhor, ele não está ligado ao Senhor, e nós precisamos mudar essa postura, irmãos. Eu preciso querer o Deus da bênção, e não a bênção do Deus. Eu preciso querer, irmãos, o Senhor dos milagres, e não os milagres do Senhor. Esse povo, irmãos, viu tanta coisa e não mudou nada. Agora eles começam a dizer, irmãos, eles olham para um bezerro de ouro. E aí eles começam a dizer, esse aí é o Deus que tirou vocês do Egito. Irmãos, que afronta, irmãos. Que coisa tenebrosa, irmãos, falarem uma coisa dessa. Olha só o versículo 5, vamos continuar lendo. No versículo 5 agora vem uma coisa muito interessante. Versículo 5. No versículo 4, Arão tinha construído. Quem construiu o bezerro? Quem construiu? Arão. Arão construiu o bezerro. Pegou o bezerro, construiu. Tá, colocou aqui. Aí vem todo mundo, começa a adorar o bezerro. E falar, olha, esse aí é o Deus que te tirou do Egito. E aí, olha o que Arão faz. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro. Irmãos, Arão vai diante do bezerro. Vamos fazer de conta que a caixa aqui é o bezerro. Ele vai na frente do bezerro. E ele pega... E ele fala, mas o negócio, o povo está adorando esse trem, vamos fazer o seguinte, vamos adorar o Senhor? E ele pega e constrói um altar de pedras, né, conforme a lei lá mandava, e um altar para adorar o Senhor. Então, aqui você tem o bezerro de ouro, aqui você tem o altar de adoração ao Senhor. É isso que Arão fez, versículo 5, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, olha, irmãos, na manhã seguinte, o que aconteceu? Eles ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão ao Senhor, né? O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Eu vou te explicar o que aconteceu. Arão depois construiu o bezerro, ele vai e constrói o altar, né? Porque se está adorando deuses, a gente adora o Senhor também. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Se tem uma postura errada na minha vida, não precisa de mudar. Vamos começar adorando o Senhor. Um altar na frente do outro. Quantos entenderam isso? Quantos entenderam isso, irmãos? Você na sua vida levanta um altar de adoração a ídolos. Eu não estou falando agora especificamente de adoração a ídolos, mas estou falando de uma postura de pecado. Eu estou falando de um comportamento que é reprovável. Estou falando de algo que está na sua vida e que não deveria estar. Que é uma afronta para o Senhor. Que demonstra falta de temor ao Senhor. Eu estou falando para você de algo que você sustenta na sua vida e que não deveria sustentar, que não faz de você parecido com Jesus, que não mostra que você de fato exala o perfume de Cristo. É algo que você sustenta na sua vida, que deveria abandonar, mas você não abandona. Deixa o altar com o bezerro de ouro, porque é de ouro. O negócio é de ouro, irmãos, é um bezerro de ouro, porque o negócio não foi fundido com ferro, né, com brincos, com bijuteria, o negócio foi fundido com ouro. Pensa o bezerro de ouro, irmãos. E aí, não, mas então tá, não, vamos para a igreja e tudo bem, você vai para a igreja, mas a sua vida ela vai sendo definida assim: um altar de adoração a ídolos,
uma postura de pecado, uma postura reprovável, uma postura errada, mas aqui de cá eu estou adorando o Senhor. Eu adoro o Senhor. De cá eu tenho o altar das coisas podres, que eu nunca quis abandonar. Coisas que eu sustento, que eu sei que está errado, mas eu sustento. Sabe o que isso demonstra, irmãos? Falta de temor ao Senhor, falta de conhecimento do Senhor. Mas de cá eu tenho, bem na frente, né? Um de frente para o outro, conforme diz o texto. Eu tenho o altar de adoração ao Senhor. Eu sou crente, eu vou na igreja, eu oro, levanto a mão para adorar, eu grito, eu digo aleluia, glória a Deus, eu oro. Mas do outro lado, eu mantenho uma postura feia, um mau testemunho, algo que prende a minha vida, algo que é um mal para mim, mas eu já me acostumei tanto. Mas eu estou na igreja, eu estou adorando o Senhor, então vamos para o altar, para a gente adorar ao Senhor. Irmãos, olha o que acontece aqui, versículo 5, olha aí por favor, Êxodo 32, 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro de ouro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Você já ouviu falar da expressão tapar o sol com a peneira? É isso que Arão quis fazer. Fez o que ele sabia, irmãos, porque era líder junto com Moisés. Ele fez o que ele sabia que não deveria fazer, mas ele não aguentou a pressão do povo, irmãos. Ele não aguentou a pressão do povo. Aí, irmãos, o que tampar o sol com a peneira? Fez o que não deveria fazer? Beleza, não vamos fazer um altar com o Senhor aqui. Oh, gente, amanhã vai ser uma festa dedicada ao Senhor. Mas você tem 2 altares na sua vida. Por que Arão construiu o primeiro altar? Sabe por quê? Porque não aguentou a pressão do povo. Muitas vezes você faz coisas que não deveria, porque não sabe dizer não. E algo que eu tenho dito, irmãos, já há alguns anos, é o seguinte: o homem e a mulher de Deus têm que saber dizer não. Tem que saber. E muitas vezes você não diz não. Por quê? Porque você não quer constranger. Porque você não quer passar por aquele climão que fica, né? E esses dias alguém me procurou dizendo que foi convidado para um batizado na igreja católica. E sabia que tudo que estava envolvido, que era errado, mas era um familiar. E o que eu aconselhava a pessoa a fazer? Eu disse o seguinte: o que eu te aconselho a fazer é o que você deve fazer, não vá. Ah, mas é um familiar, e é isso, e é aquilo. Eu disse assim: querido, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai conseguir evitar situações constrangedoras na sua vida, mas você tem que ser firme e aprender a dizer não. Você pode dizer não com educação, você pode dizer não sendo gentil. Ser gentil e educado não significa dizer sim para tudo, irmãos. Ser gentil, ser gente boa, não significa concordar com tudo e participar de tudo, irmãos. Não significa. Eu tenho amigos, irmãos, que não são da igreja. São poucos, mas eu tenho amigos que não são da igreja. Hoje todo mundo sabe que eu sou pastor, então tem coisas que eles nem me convidam para fazer. Mas houve um tempo, irmãos, em que eu era convidado para fazer coisas que ia contra os meus princípios, irmão. Não era nada vergonhoso, escabroso, coisas que ir para uns lugares com a minha família, que não era para mim aquilo. E eu aprendi, irmãos, a dizer não. Não, eu não vou. Sabe, irmão, se você não aprender a dizer não, você vai dizer sim para todo mundo. Quem vai mandar na sua vida são as outras pessoas e você vai desviar do Senhor. E na sua vida vai ter sempre 2 altares. E muitas vezes, irmãos, um erro que nós cometemos, sabe o que é? Nós colocamos as amizades acima do compromisso com a palavra de Deus. Isso está errado, irmãos. Isso está errado. Porque eu não quero constranger um amigo, porque eu não quero dizer não para um amigo, porque eu não resisto àquela pressão que os amigos ou que as pessoas fazem. Sabe, irmãos, eu nego o que a palavra de Deus diz para poder
fazer o que os meus amigos querem e continuar sendo conhecido como o cara legal, gente boa. Irmãos, isso não está certo. Nós temos que abandonar essa postura. Não pode ter na sua vida dois altares. Não há lugar na sua vida para dois altares. Dois altares na sua vida significa, primeiro, você é uma pessoa que não sabe dizer não. Você negocia a palavra de Deus. A palavra de Deus é inegociável, irmãos. Ela é inegociável. Irmãos, amizades são negociáveis. Relacionamentos são negociáveis. Mas a palavra de Deus não. Eu não negocio a palavra de Deus. Eu sou fiel ao que o Senhor falou e me ensinou. Mas não, eu valorizo muito os meus amigos. Se você continuar valorizando tanto assim os seus amigos, pode ter certeza que se você não está, você vai se desviar do Senhor. Porque vai chegar um ponto em que ou você valoriza as suas amizades e continua seguindo seus amigos e esquece o Senhor. Ou vai chegar um ponto em que você vai ter que, infelizmente, ficar sem alguns amigos, mas permanecer firme no Senhor e desenvolver a sua salvação até o seu último dia de vida. Aí Arão, ele começa a dizer: amanhã vai ser uma festa ao Senhor, amanhã nós vamos fazer uma festa, e com o altar do bezerro. Aí, irmãos, veja aqui, versículo 7, olha aí na sua Bíblia, por favor, versículo 7. Versículo 7 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: desça, Moisés, lá no monte Sinai, há 40 dias lá. Deus diz assim para Moisés: desça, Moisés, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa desviaram-se daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Irmão, você quer ver Deus em crise? Leia esse texto aqui na sua casa até o final, que você vai ver Deus em crise. Irmãos, o coração de Deus ficou machucado. Quando você lê aqui, você percebe, irmãos, como Deus... Irmãos, Deus chega a falar para Moisés: Moisés, me deixa. Moisés, me deixa. Eu não quero mais esse povo. De você eu vou fazer uma grande nação. Irmãos, Deus chega ao ponto de dispensar o povo. Irmãos, como fica o coração do Espírito Santo quando nós começamos a assumir posturas e ter atitudes que não convêm para nós como filhos e filhas de Deus? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele sente ciúmes de nós. Ciúmes de nós, irmãos. Você sabe o que é sentir ciúme? Você já sentiu ciúme? Todo mundo já sentiu ciúmes na vida. Esse ciúme que você sente, às vezes mostra proteção, às vezes mostra uma postura errada também, porque tem um ciúme que é agressivo, que é possessivo, e isso está errado. Isso não está certo. Mas o ciúme que a palavra de Deus fala de zelo, fala de amor. Irmãos, muitas vezes nós começamos a andar por um caminho que enche o Espírito Santo de ciúmes, porque Ele tem ciúmes de nós. Irmãos, você vê que Deus, aqui que está, irmãos, Deus estava lá no Monte Sinai com Moisés. Se você ler o texto, você vai ver as manifestações, a nuvem. Moisés vê Deus pelas costas, o texto fala aqui, uma coisa extraordinária. E aí, irmãos, Deus fica tão triste, que Ele diz assim: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque, olha o que Ele fala: o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Agora, não era o povo dele. Ele sempre se refere a Israel como: Israel, meu povo.
Agora ele fala para Moisés, não, o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Aí, irmãos, olha o que ele continua dizendo. Versículo 9. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que minha ira se acenda contra eles. Depois farei de você uma grande nação. E Moisés, irmãos, aí o texto segue, Moisés começa a interceder pelo povo. Mas eu quero te chamar a atenção aqui, irmãos, para algumas coisas. Primeiro, quando Arão constrói o bezerro de ouro, e depois, irmãos, talvez ele vê que fez algo terrível que não deveria ter feito, ele vai e constrói um altar de adoração ao Senhor. Quando ele faz isso, o que ele fala? Ele proclama para todo o povo, olha, amanhã cedo nós vamos fazer uma festa dedicada ao Senhor. Veja que a intenção no coração de Arão era levar o povo a adorar o Senhor, ali no altar de adoração ao Senhor que ele tinha construído, em frente ao bezerro de ouro. Mas quando o povo se levanta no dia seguinte, irmãos, eles levam o sacrifício, você vê pelo que Deus fala, olha, eles levaram os sacrifícios lá para o bezerro, mas Arão falou, olha, vocês têm que trazer sacrifícios, é para o Senhor. Eles pegam o sacrifício e ao invés de levar para o altar do Senhor, eles vão queimar os sacrifícios, as ofertas para o bezerro de ouro. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção no que eu vou te falar. Porque quando existe um altar idólatra na sua vida, eu não estou me referindo especificamente à idolatria, adorar Deus de barro, mas eu estou falando, irmãos, de uma postura errada, de algo na sua vida que você não resolveu, tinha que ter resolvido, você permitiu entrar e não resolve, anos passam e esse altar do mal está lá, sabe, na sua vida. Quando você tem esse altar dentro de você, querido, a sua adoração, a sua fidelidade ao Senhor jamais será plena. Você vai levar a adoração para o Senhor, mas você é atraído para o altar que não deveria estar na sua vida. Você quer adorar ao Senhor, mas na verdade tem algo na sua vida que você não resolveu. Não é que Jesus não perdoou os seus pecados estão perdoados. Acontece que você permitiu que isso entrasse e fizesse parte da sua vida. A adoração não é plena, é como Deus fala, irmãos, ali em Isaías. Deus reclama do povo ali, no livro do profeta Isaías, Deus fala assim, Isaías, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe por quê, irmãos? 2 altares. Aí você adora o Senhor com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Aí você diz palavras de amor para o Senhor, mas o coração está longe do Senhor, porque existe algo na sua vida que não deveria estar. Aí, irmãos, começamos a entrar em algo que eu tenho visto. Sabe o que é? Muitas vezes nós queremos que Deus resolva os problemas da nossa casa, mas nós temos um altar idólatra na nossa vida e não resolvemos. Aí eu quero lembrar você do que diz lá em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5 fala assim, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ou seja, na minha versão, na NVI, esse versículo ele fala assim, a oração do justo é poderosa e eficaz. Vamos repetir isso todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3. A oração do justo é poderosa e eficaz. Mais uma vez, bem forte. A oração do justo é poderosa e eficaz. Agora eu pergunto e vocês respondem. O que é poderoso e eficaz? A oração do justo é o quê? Poderoso e eficaz. O que é poderoso e eficaz? A oração de quem? O que é poderoso e eficaz, irmãos? É a oração de quem? Do justo. É a oração do justo. Meu irmão, você tem um altar idólatra na sua vida, você não é considerado justo. É por isso que a sua oração não é respondida. E aí, irmãos, nós arrumamos um problema sério. Sabe qual é o problema sério que nós arrumamos? A minha oração não é eficaz. Ela não é eficiente.
ela é destituída de poder, porque não parte de um justo, mas está partindo de alguém que tem um altar idólatra na sua vida. Está partindo de alguém que tem uma postura errada na sua vida, mas aí ele ora, quer que Deus mude a sua casa. Está partindo de alguém que não consegue resolver um problema abominável na sua vida. Mas aí ele quer que ora, e ele ora, e ele ora, e ele ora, e ele ora, irmãos. E ele ora para que a bênção, o milagre aconteça na casa dele. Querido, em nome de Jesus, com muito amor, mas com a autoridade de um profeta de Deus, eu quero te dizer, essa oração não é eficaz. Porque o que a palavra de Deus diz que é eficaz é a oração do justo. Deus não rejeita a oração de um coração quebrantado, irmãos. Ali em Ezequiel, a palavra do Senhor, o Senhor fala a Ezequiel o seguinte: habito num trono alto e sublime, mas habito também com o coração quebrantado e humilhado diante de mim. Irmãos, o Senhor não ouve, não é porque o Senhor é mau, é porque é uma oração destituída de poder. É uma oração, irmãos, que não é eficaz. Sabe, irmãos, não adianta. É como você tentar resolver o problema com uma ferramenta que não é eficiente. Não é eficiente por causa do pecado. Além do mais, muitas vezes, irmãos, nós nos tornamos um exemplo ruim para a nossa família por causa da nossa postura. Causamos escândalo em quem não é crente. Porque você é crente, vai na igreja, é firme diante do Senhor, tem um altar de adoração ao Senhor, mas tem uma postura muito errada na sua vida. O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses ou Filipenses, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor diante de Deus. Sabe o que Deus fala para Moisés? Aqui no capítulo 20, se não me engano, capítulo 20 de Êxodo, Deus fala assim: o temor do Senhor, Moisés, é que vai livrar vocês de caírem no pecado. O que Moisés fez? Sabe o que Moisés fez, irmãos? Quando desceu do monte, Deus fala isso para Moisés e Deus fica chateado. E Moisés começa a interceder pelo povo: não, Senhor, não faz isso não dispensa esse povo não. Senão o faraó e as outras nações da terra vão falar que o Senhor tirou o povo lá do Egito só para matar o povo aqui. Não, Senhor, não faz. Moisés começa a interceder pelo povo, irmãos, mas na verdade, eu quero ler isso com você. Olha aqui. Veja comigo aqui, versículo 10, de Êxodo 32. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Olha a proposta que Deus faz para Moisés. Irmãos, Deus estava muito chateado. Aí o versículo 11, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, porque se acender aí a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão, porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Olha, irmãos, olha o que Moisés fala para Deus: arrependa-te, Senhor, do fogo da tua ira, tem piedade, não traga este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, que era Jacó, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Irmãos, olha o que acontece. Versículo 14. E sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo. A intercessão de Moisés mudou a ideia de Deus. Glória a Deus. A intercessão de Moisés, irmãos, mudou o propósito de Deus, o que nasceu no coração dele no momento que ele se chateou por causa da afronta do povo. Sabe por quê, irmãos? Porque era um justo intercedendo por um povo. Era um justo.
Era um justo, irmãos. Só que esse justo, que era Moisés, começa a interceder pelo povo. Só que sabe o que acontece? Não resolve o problema do povo. Se você ler todo o capítulo 32, você vai ver que apesar da insistência de Moisés em suplicar pelo povo, irmãos, não adianta. O povo só queria adorar o bezerro de ouro. E isso levou o povo a uma prática, irmãos, repugnante de adoração que era comum das nações pagãs. Não resolveu o problema do povo. Sabe, irmãos, quando o que a gente pede para o Senhor vai se concretizar e nós vamos ver a resposta da oração, sabe quando? Quando nós nos colocarmos diante do Senhor como justos. Quando os altares idólatras na nossa vida forem lançados no chão, não quero isso mais. Chega. Aí é um justo. Aí é uma demonstração de temor diante do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? A oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. Vamos repetir isso? Vamos lá?